Olá pessoal, hoje eu venho trazer uma nova obra. O nome da obra vai passar nos cards. Sem mais enrolação, vamos nessa. A história se iniciar vemos um garoto esfaqueando uma garota, só que eu não posso mostrar a cena, já que isso seria um problema. De repente, a história voltar para alguns anos atrás vemos duas crianças olhando em um telescópio. Então, esse garoto fala que todos no seu bairro achavam que a sua amiga de infância era tida como louca porque dizia que os alienígenas tinham conquistado a Terra. Na verdade, o garoto gostava muito da Kuroneko. Assim ficamos sabendo que o nome de sua amiga se chama Kuroneko. O rapaz gostava muito dela, tanto que acreditava nela. Então de repente, Kuroneko se virou em direção de seu amigo e disse que ela já tinha visto os alienígenas. Sabe aonde eles estavam? Perguntou se ele queria vê-los também. Surpreso, o garoto disse que sim. Ela, duvidando da resposta de seu amigo, disse que levaria ele amanhã e a cena cortada. Vemos as duas crianças indo em direção de uma mata. De repente Kuroneko disse-se seu amigo que ele a ajudaria a provar a existência de alienígenas para as pessoas que a chamava de louca. O seu amigo disse que sim. De repente, vemos os dois escalando um dique. Nossa, que perigoso. Então, o garoto acabar escorregando. A Kuroneko estendeu a mão para salvar o seu amigo, mas acabar caindo junto com seu amigo em direção a um penhasco. Aparentemente só o garoto acabou sobrevivendo queda. Quando ele tinha recebido alta, ele finalmente tinha recebido a notícia da morte da sua amiga de infância. Ele ficou tão triste que mergulhou numa grande culpa pela morte dela, que ele passou a olhar o céu todas as noites em buscar dietes. 10 anos se passaram vemos esse mesmo garoto crescido. Ele sonhava em entrar para a NASA. Seria uma boa maneira de descobrir a existência de alienígenas. Manter a promessa à sua falecida amiga de infância. Mostrado que ele não se esqueceu da sua amiga, embora não soubesse mais o seu nome. Mas ele lembrava que ela tinha 3 pintas no abdômen, formando um triângulo. Depois que ele recebeu alta, ele procurou pelo corpo de sua amiga ao redor do dique várias vezes, mas nunca encontrou nada. Ele afirmar que nunca conseguiu se perdoar por ter causado a morte de sua amiga de infância. O que seria que ela queria me mostrar? Essa era a pergunta que o garoto se perguntava todos os dias. A cena avança vemos o prota na sala de aula. Os estudantes falavam que a NASA não vai mais aceitar que japoneses entendem para o programar espacial. De repente o professor anunciar para todos a entrada de uma aluna nova. Seu nome era Kurona. Os alunos ficaram surpresos, já que entrar nessa academia era muito difícil. Voltado para a história, essa garota lembrava muito a antiga amiga de infância do prota. Essa semelhança era tão notável que ele ficou em choque. O rapazinho perguntou se ela era sua amiga de infância. Ela respondeu que não. Essa era a primeira vez que ela via ele. Para prova se a menina era ou não a sua amiga da infância. Ele falou para ela tirar a camisa para ver as 3 pintas no seu abdômen. Todos na sala de aula o acharam um pervertido por falar isso. A cena avança vemos o rapaz tinha levado um fora. Todos na escola achavam ele um virgão por ficar só estudando. Mas depois daquele dia todos começaram a ver Murakami um pervertido. Assim ficamos sabendo que o nome do rapaz se chama Murakami. Todos na escola ficaram muito impressionados com a aluna nova, até ficaram surpresos por ficarem sabendo que ela ter feito o seu uniforme à mão. Depois da aula o rapaz foi por seu observatório para se acalmar, ver algumas estrelas, para ver se ele esquece de vez a sua amiga de infância morta. Esse acontecimento o deixou bem traumatizado, porque depois de 10 anos, ele nunca aceitou a morte de Kuroneko. De repente, a aluna nova o visitou de surpresa no observatório. A Kurona, o jovem rapaz, aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas para ela. Ele explicou que ela era identificar a sua amiga de infância, por isso ele ficou tão estranho na sala de aula. A garota aparentemente queria entrar no grupo de astronomia, por achar isso divertido. Ele explica que aquele grupo só tinha ele como membro.
O rapaz, curiosa Kuroana, perguntou para Murakami quantas constelações existem ao todo. Ele falou para ela que olhara a lista de Ptolomeu. Kuroana não entendeu nada e perdeu a ajuda do porta, que falou para ela que nem precisa contração 6 linhas. É 8 colunas que dá 48. Ela elogiou Murakami por ser muito inteligente nos cálculos. O rapaz disse para ela que isso não era nada, qualquer um que sabe a tabuada saberia disso. Por surpresa do prota, a garota disse o que é tabuada. Curioso começou a perceber que ela nunca havia entrado numa universidade antes na vida porque ela não sabia muito conhecimento básico como a tabuada. Depois desse fato o garoto fez várias perguntas de matemática básica. E ela ficou muito nervosa quando ele começou a desconfiar muito dela, como se ela tivesse algo a esconder. Ela, toda envergonhada, disse que isso de saber tabuada era difícil. Ela, Kuroneko, respondeu que o prota era muito intrometido, e para despistar, resolveu desafiá-lo para uma queda de braço. O rapaz estava confiante da sua vitória, já que ela aparentava-se muito fraca. Foi uma surpresa para o prota. Quando ele perdeu na queda de braço, ele ficou perplexo por ter perdido para ela, já que ela tinha um braço magrinho. Kuroana falou para o seu amigo que ele é mais fraco que ela, só não quer admitir isso. Continuando a história, de repente, Kuroana recebeu um telefonema misterioso, de alguém anônimo. O prota ficou desconfiado ainda mais da garota. Depois de receber o telefonema, Kuroana ficou estranha e falou por prota não sair do observatório passar a noite ali, só ir embora de manhã. Selou de dizer disso, ela foi embora. O garoto, incrédulo, não acreditou nela. Saiu do observatório, só que de repente começou a chover. Para piorar, ele acabou de perder o ônibus, quando de repente, choveu tanto que a barragem se rompeu. O lugar onde ele estava iria ser tudo coberto por lama muitos quilômetros, como vocês estão vendo. Quando o prota estava desesperado, ficou ser lamentador por não ter ouvido a Kuroana. Quando um milagre, Kuroana, usando os seus poderes telecinéticos, conseguiu salvar Murakami da morte certa. O prota ficou surpreso pela força anormal dela por ser capaz de segurar uma avalanche de lama. Era incrível demais. Agora está melhor? Depois que ela salvou ele, ela deu uma bronca nele por não acreditar nela. A garota explicou que ela deduziu que ele não tinha acreditado nela. Resolveu ir atrás dele por preocupação. O prota perguntou para ela o que era ela, porque Kuroana tinha esses poderes sobre-humanos. Isso era alguma forma de bruxaria? E perguntou. O rapaz ficou sem palavras com a situação. Kuroana mostrou um aparelho em seu pescoço. Respondeu que ela tinha sido uma cobaia, que tinha fugido de um laboratório, e esses experimentos tinham a finalidade de dar poderes às cobaias. Como há de se explorar, ela falou para ele não contar para ninguém, por isso causaria muitos problemas para ambos os lados. Quando a Kuroana falou isso, ele viu o seu abdômen e constatou que ela não tinha as pintas no seu abdômen. Ele ficou triste com esse fato. Voltando para conversar, Kuroana falou para o rapaz não contar para ninguém sobre ela, já que se ela fosse descoberta a organização a mataria. E depois dela dizer isso, a cena é cortada. No outro dia vemos os dois na sala de aula. Murakami estava pensativo sobre o que ouviu de Kuroana. O garoto não conseguia acreditar que Kuroana era uma bruxa por ter poderes. Desculpa, eu esqueci de explicar. Bruxa e o nome das experiências que fugiram do laboratório de pesquisa. Como a Kuroneko. Para piorar, Murakami ainda pensava que ele ainda achava que Kuroana era Kuroneko. As semelhanças físicas eram muito grandes para ser uma coincidência. De repente o professor falou para Kuroana registrar um texto em voz alta para todos ouvirem. Foi aí que o prota descobriu mais um segredo de Kuroana. Ela não sabia ler. A garota travou. Murakami resolveu ajudá-la e disse a todos na academia que ela estava passando mal e se ofereceu para levar Kuroana à enfermaria. No corredor indo em direção à enfermaria, Murakami dá uma bronca em Kuroana por achar que poderia enganar a todos na academia. Ela não sabia nem o básico do básico, que é saber ler. Como ela conseguiria manter essa fachada por muito tempo? Kuroana respondeu com um semblante triste que ela passou toda a sua vida sendo uma cobaia em um laboratório. Ela nunca estudou por esse fato.
Murakami ficou muito arrependido por falar aquilo. Tentou pedir desculpas a Kuroana, mas ela falou que ela iria à enfermaria sozinha. Daqui pra frente, com isso, a cena avança. Vemos Kuroana na piscina na aula de natação. Quando ela entrou na piscina, ela se afogou por não saber nadar. Como de se espera, a garota por pouco não se afogou. Mole. O Porta viu isso de longe. Depois desse acontecimento, Kuroana agradece à aluna que emprestou o maior para ela participar das atividades de natação, quando de repente uma das alunas estava se afogando porque ficou presa no duto de escoamento de água. Todos os alunos se desesperaram, até pediram para escoar a água, mas a água não ia escoar a tempo. Então Kuroana usou seu poder de telecinese para abrir um buraco na piscina para escoar a água. Por sorte, ninguém viu ela usar os poderes, com exceção do Prota, que fingiu que não viu nada. Os alunos e professores não entenderam nada como um buraco surgiu do nada. Depois do... No maior clima de horror, todos os alunos entrarão em pânico com o ocorrido. Por sorte, a professora conseguiu salvar a vida da aluna usando a respiração boca a boca. Ela conseguiu reanimar a aluna a tempo. Depois do acontecimento, Murakami tem uma conversa séria com Kuroana se ela continua usando os seus poderes para salvar alguém aleatório. A organização vai encontrar ela e vão matar ela. Irritada, Kuroana disse para Murakami não se meter na sua vida. Foi por isso que ela se infiltrou na escola, para experimentar uma vida normal. Com a ajuda de um hack, ela conseguiu se infiltrar na academia e em seguida foi embora para a sala de aula. No outro dia, na escola, a Kuroana não apareceu na aula. O seu professor falou para Murakami entrega o certificado de transferência para Kuroana, para ela finalizar a sua transferência, já que, segundo ele, ela morava perto do observatório e ela não tinha telefone celular para entrar em contato. Depois da aula, Murakami foi para a casa de Kuroana se deparou com um monte de caminhões do exército. O garoto ficou assustado com esse caminhão do exército. Será que a organização pegou ela? E com esse acontecimento finalizamos essa obra. E aí, pessoal, gostaram da obra? Se gostaram, deixem um like e até mais.